de nós, ela vem do Senhor, foi criada por Ti e foi colocada em nosso coração para que cresça e dê frutos, meu Pai, para que cresça, que o mundo saiba que és Tu em nossas vidas, que és Tu que está conosco. Pai, em o nome de Jesus, tira de cada coração todo temor humano, todo temor, Senhor, das trevas, todo temor, Pai amado, do mal, todo temor, ó Pai, de homens, ó Pai, ou de situações. Tira todo esse temor do coração do homem e prevaleça o temor do Senhor. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, este habite o nosso coração, ó Pai, que nós entendamos quem Tu és e que nós venhamos reverenciá-lo, adorá-lo, Senhor, temer-Te de maneira que o Senhor se alegre de nós, por ver que nós o amamos acima de todas as coisas. Aprendamos, Pai, a cada dia, a amá-lo acima de todas as coisas. Guia-nos pelas Tuas veredas, guia-nos, ó Pai, pelo Teu amor, guia-nos pela Tua verdade, pois assim teremos, meu Pai, a vida eterna em Cristo Jesus. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Como eu disse, nós vamos ouvir sobre o conselho do Senhor. Vamos lá, conselho. Por exemplo, você tem, às vezes, dificuldades em resolver alguma situação, às vezes uma questão profissional, às vezes uma questão sentimental, às vezes uma questão familiar, financeira, e não somos as pessoas mais sábias do mundo, nenhum de nós o é, e vez ou outra precisamos de um auxílio. Precisamos de um conselho de alguém mais experiente, mais sábio, mais vivido. Precisamos de um conselho de alguém para que nós possamos sermos ajudados na tomada, muitas vezes, das decisões que precisamos tomar nessa terra, no tocante às nossas vidas. Então, um bom conselho, se nós somos inteligentes, nós vamos ouvir e vamos fazer aquilo que nos foi aconselhado, né? Se de repente você estiver passando na rua e uma pessoa parar você e falar assim: não passe naquela esquina lá à frente, porque tem 2 assaltantes lá, e 2 pessoas já foram assaltadas hoje lá, e eu vi daqui, não passe por aquela esquina. Você passaria por aquela esquina? Certamente que você não ia passar por lá, pois você não ia querer arriscar, você não ia de repente duvidar daquela pessoa, ou seja, pode ser até que duvidasse, essa pessoa está querendo me pregar uma peça, mas certamente você não arriscaria, você ouviria esse conselho e não passaria por lá, não é assim? Pois é, Deus tem dado o conselho aos seus, para que os seus sejam poupados de serem assaltados na esquina, né? Deus tem dado o conselho pela sua palavra aos seus, para que sejam poupados de sofrimentos desnecessários, para que sejam poupados de caírem nas armadilhas de Satanás, né? Mas muitas pessoas não ouvem os bons conselhos. Muitas pessoas se acham autossuficientes e tomam suas próprias decisões segundo o seu próprio entendimento e muitas vezes com a força do seu próprio braço, porque tem isso ou tem aquilo, porque tem dinheiro, ou porque tem sabedoria, ou porque tem estudo, ou porque é formado, ou porque isso, ou porque aquilo, né? Se acha autocapaz de tocar a vida só à sua própria maneira. Mas a Bíblia diz em Provérbios que há caminhos para os homens que parecem caminhos direitos, mas o fim desses caminhos conduz à morte. Entendeu? Então, se eu for sábio, eu vou ouvir o conselho que Deus me dá, eu vou seguir esse conselho, eu vou fazer o que Ele me diz ser feito, eu não vou arriscar a minha salvação,
Eu não vou arriscar o bem-estar da minha família, o bem-estar da obra de Deus, o bem-estar, de tudo aquilo que eu tenho vivido. Eu não vou arriscar tomando as minhas próprias decisões, fazendo segundo o que eu quero fazer, achando que o que eu penso está certo. Nós temos que nos lembrar constantemente que Deus tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. Não dá nem para comparar. Você vê, poucos metros adiante. O Senhor vê além das paredes. Para Ele não há distância. Você não consegue ver, o outro lado do horizonte. Deus vê muito além. Então Ele sabe todas as coisas. Ele é o Criador dos céus. Ele é o Criador da terra. Ele é o autor da vida. Então Ele conhece. Ele sabe de todas as situações. Ele sabe de tudo que pode acontecer se a gente não ouvir a sua voz. Então Ele preparou a sua palavra. Ele inspirou homens escolhidos dele a escreverem esta palavra, estes livros sagrados, para que assim por eles nós sejamos orientados pelo seu conselho a não darmos passos em falso, a não cairmos em armadilhas, a não perdermos a salvação e descermos o inferno. Ouça a voz do Senhor e viva, mas ouça no sentido de praticar, ouça fazendo o que Ele diz e viva. Amém? O Salmos 33, nos seus primeiros versos, é dito assim: regozijai-vos no Senhor, ou alegrai-vos no Senhor, no verso 1. Pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, ou seja, alegre-se de saber que este Deus ama você. Alegrem-se, jubilar-se, rejubilar, se alegrar, saber que Deus é real, que Ele é vivo, que Ele está conosco, que Ele tem contemplado as nossas dores, as nossas adversidades enfrentadas na vida, e alegrem-se e saibam que Deus está no controle de tudo. Ele tem um conselho para nos dar, se a gente ouvir, essa alegria não vai cessar mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de luta e de dor. Amém? Porque a palavra do Senhor é reta, ela é perfeita, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. As obras do Senhor são feitas de maneira fiel por Ele, fiel. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia da benignidade do Senhor. A terra está cheia do amor de Deus. A terra está cheia da beneficência de Deus. Mas muitos não conseguem enxergar. Muitos cristãos não conseguem ver a bondade de Deus nessa terra. Só tem olhos para ver o mal que está acontecendo e se amedrontar com ele. Não tem olhos para verem que o Senhor faz o bem ainda na terra, que Ele ainda cuida dos seus nessa terra. Eu vou mostrar para você uns salmos um tanto intrigante. Vamos parar nesse verso aqui, no verso 5, e vamos ver os salmos de um homem que começou a olhar com os olhos errados para a terra e para a maneira que as pessoas vivem, e começou a se sentir mal, e começou a se sentir muito mal, e desejou até ser um ímpio, por ver o caminho dos ímpios. O Salmo 73. O Salmo 73. Abre lá e vamos meditar juntos. Encontrou? Verdadeiramente
Bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Eu vou ler esse verso aqui, numa outra tradução. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Deus é verdadeiramente bom para com o seu povo. Agora, quanto a mim, ele diz, eu quase vacilei, eu quase tropecei. Por quê? Porque eu comecei a olhar para o mundo, eu comecei a olhar para o que ocorre ao redor. Se você olhar para o que acontece ao redor, você está no risco de escorregar, de tropeçar, de cair e de se distanciar do bom Deus. Vamos prosseguir. Pois eu tinha inveja dos soberbos, dos ímpios, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu tinha inveja. Ele começou a olhar como os homens lá fora, os maus, enriquecem rapidamente, riem, comem do bom, do melhor, vestem as melhores roupas, pisam nas outras pessoas e nada é feito contra eles. Se nós olharmos aí a justiça humana, quão falha é a justiça humana, como a gente fica triste de ver pessoas más serem absolvidas e pessoas boas serem condenadas. Isso entristece o coração, quando você vê a prática da injustiça e os injustos prevalecendo aos olhos humanos. É isso que ele está dizendo, porque eles não sofrem dores, são robustos. Deixa eu ler esse verso aqui, verso 4. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Eu vou continuar aqui, verso 5. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração, os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias, zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças, desandam a falar contra os céus, e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Olha o coração desse homem, ele está revoltado com a vida, ele está revoltado com o que acontece, com o que ele vê com os seus olhos, com o que ele ouve com os seus ouvidos, né? Você às vezes não fica revoltado em ver a injustiça aí perto de você, aos seus olhos? Você não fica revoltado em ver, por exemplo, homens usando a palavra de Deus para enganar o povo, e as pessoas sendo enganadas e se alegram em serem enganadas, parece que gostam de serem enganadas, né? Não é assim? Você olha para os políticos e só ouve falar de corrupção, e aí a gente ouviu recentemente que eles estão já trabalhando por um aumento, né, nos salários. O salário de um político, de um deputado, é muito mais alto do que o próprio presidente da república, né? Essas coisas não revoltam? Você às vezes fica revoltado, fala, eu trabalho, né, o mês inteiro, eu sou a camisa, eu acordo de cedo, volto para casa tarde, ainda eu enfrento a escola, a faculdade, eu tenho, né, comido pão de dores, e eu olho para esses corruptos, não fazem nada pelo bem da nação, e enriquecem a cada dia. É assim que esse homem está enxergando a vida. É assim que este homem por nome Asaf está enxergando a vida até esse momento nos Salmos. Ele está revoltado.
Entenda que nestes salmos o homem está falando a Deus, ele está desabafando para Deus, ele está dizendo: olha, eu acho que tem sido inútil, Senhor, eu ter mantido até aqui o meu coração puro. Eu acho que tem sido inútil, Senhor, eu zelar da verdade. Eu acho que tem sido inútil eu conservar-me puro para o Senhor na justiça, porque eu olho para a minha vida e eu sou atacado todos os dias, eu sou pressionado, eu sou oprimido todos os dias, eu passo por angústias, eu passo por dores, eu passo por tristeza, Senhor. Tenho mantido meu coração puro na Tua presença, e aí quando eu olho eu só estou em sofrimento, e quando eu vejo ao meu redor os corruptos riem, eles bebem, eles comem, eles se divertem. Senhor, onde está a justiça? É como se ele estivesse dizendo isso: onde está a justiça, Senhor? Aonde está a justiça? E aí, ele prossegue: pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Ou seja, ele pensou em fazer o mesmo. Tem um ditado que fala: se você não pode com eles, junte-se a eles. Não é verdade? E o Asaf quase se juntou a eles. Quase se juntou a eles. Mas ele pensou: se eu tivesse feito isso, eu teria traído a geração dos teus filhos. Porque ele vem da geração dos filhos de Deus. Por isso ele não fez. Mas ele prossegue: quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Não adianta, eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir compreender a magnitude disso. Eu ser bom e sofrer, e é o outro ser ruim e se alegrar. Eu não vou conseguir entender isso. Ele estava lá, queimando os neurônios. Aí no verso 17: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu percebi qual é o fim deles. Quando eu realmente entrei na presença de Deus, quando eu realmente entrei no santuário de Deus, quando eu realmente me prostrei diante de Deus, quando eu deixei de longe o meu orgulho, quando eu quebrei o meu orgulho e me ajoelhei, me prostrei diante do Senhor, aí então Deus me fez entender. Por quê? Porque Asaf estava julgando com o seu entendimento. Asaf estava julgando com os seus olhos. E ele estava se sentindo uma péssima pessoa. Ele estava se sentindo um péssimo ser humano. Tento fazer tudo certo, estou tentando ser alguém de valor para Deus, e eu só tenho tomado paulada. Eu só tenho tomado pancada. Mas quando eu me prostrei diante de Deus, mas quando eu resolvi me humilhar no santuário de Deus, então eu compreendi o destino deles. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Ele começou a entender que os ímpios prosperam temporariamente, que o caminho deles é a ruína deles. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, percebe? Ele declara, ele estava amargurado, ele estava inconformado. Você nunca ficou assim? Você nunca ficou assim?
inconformado. Você aí lutando, sendo honesto, buscando falar a verdade, e aí muitas vezes sendo injustiçado, e o camarada lá mentiroso, caluniador, rindo, parece que está desfrutando do melhor da vida. Você nunca ficou inconformado, você nunca se amargurou e nunca se sentiu perturbado por isso. Ele confessa: eu fiquei amargurado, Senhor, no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante ti. Tem muitos crentes assim diante de Deus, não aceitam que tem que ser assim, não é? Tem crente que fala: não, e eu tenho que viver a tua palavra, está escrito que eu sou abençoado ao entrar e ao sair, está escrito que eu vou prosperar, está escrito que eu vou ter, então por que eu não tenho? Está errado. E aí ele não consegue, não alcança, não consegue receber aquilo que ele vê com os olhos e não entende com o coração, então ele começa a se amargurar, começa a se entristecer, fica embrutecido, se torna um ignorante, e aí começa agora, só detonar a igreja, começa agora só falar mal, começa agora a se distanciar de Deus e não quer mais acreditar nele. O Asaf quase deixou de acreditar no Senhor, pelo que a gente entende no que ele diz nesses salmos, no que ele canta aqui. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Ei, Deus segura você com a mão direita todos os dias. Deus segura na tua mão direita todos os dias. Pedro, andando sobre as águas, de repente ele vacila, ele escorrega, ele tropeça, ele afunda, porque ele olhou para os lados, o vento soprou mais forte, porque estava ventando, levantou-se uma grande tempestade naquele lago. Então quando ele olhou para Jesus, falou: eu quero ser ao Senhor, eu posso ir até aí, vem Pedro. Então ele creu, confiou, começou a andar nas águas, só que o vento soprou mais forte, o diabo fez mais barulho, e então ele se intimidou com o barulho de Satanás e afundou, porque duvidou de Deus, duvidou de Jesus. Mas aí o que acontece na sequência? O Senhor o pega com a sua mão direita e o reergue, e o põe novamente em segurança. Entendeu? Deus está segurando na tua mão todos os dias. Todos os dias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu me guias com teu conselho. Tu me guias com teu conselho. E depois me recebes com honra. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. Ou lá na glória. Se nós deixarmos o Senhor nos guiar com o seu conselho, nós vamos ser recebidos na glória dele. Vamos ser levados em sua glória. Você precisa ouvir a voz de Deus e atender essa voz. Você não pode mais ficar entre dois pensamentos. Ora eu sirvo a Deus, mas ora eu preciso cuidar da minha vida lá fora. Ora eu tenho temor de Deus e ora eu me amedronto de novo com o mundo. Ora eu sou fiel a Deus e ora eu sou infiel a Deus. Ora eu me santifico para Deus e ora eu deixo de me santificar para Deus, porque fico olhando o que está acontecendo ao meu redor, porque fico olhando para os ataques, eu fico aceitando os ataques das trevas no meu lar, na minha casa, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida sentimental, familiar, espiritual. Eu fico deixando o diabo minar, eu fico deixando o diabo entrar, e eu me intimido como Pedro e afundo tantas vezes. Não, chega, deixa o Senhor pegar na sua mão e te sustentar. Confia nele de todo o teu coração. Espera nele. Entenda que as situações que você vive nessa vida estão sendo contempladas pelo Senhor. Ele tem visto você, Ele tem contemplado você dentro de você mesmo, Ele tem sondado o seu coração, Ele tem cuidado de você. Amém, igreja?
Aleluia. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Percebe que o Asaf mudou? Ele estava embrutecido, ele estava lá ignorante, olhando para o homem. Ele ficava olhando para o homem. Então ele não conseguia ver Deus. Ele não conseguia contemplar o agir de Deus na vida dele. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele se prostrou perante a presença do Senhor e deixou Deus falar ao seu coração, então agora ele entendeu: que mais eu tenho no céu senão a ti, e na terra não desejo outra coisa além de ti. Não me importa a prosperidade dos ímpios, não me importa se eles estão se dando bem, o fim deles é a morte. Então eu não vou ficar aí baixando minha cabeça porque eu sofro enquanto o outro ri. Eu vou manter a minha cabeça erguida e entender que tudo que eu passo, se eu ouço o conselho de Deus, está cooperando para o meu crescimento, está cooperando e está aperfeiçoando a minha fé, para que eu possa ser recebido na glória. Amém, igreja? Jesus disse que nós não somos deste mundo. Jesus disse que nós não pertencemos mais a este mundo. É por isso que nós somos odiados. É por isso que nós somos incompreendidos. É por isso que somos zombados, que somos muitas vezes colocados de lado, somos muitas vezes pisados. É porque nós não somos desse mundo. Mas Jesus orou por nós, e o Pai tem cuidado de nós por causa dessa oração. Tem estado conosco e vai estar sempre conosco. Amém, igreja? Os que se afastam de ti perecerão. O verso 27. Pois os que estão longe de ti, tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Não se afaste de Deus. Não se distancie de Deus. Não ouça mais o mundo. Não se envolva mais com as trevas, porque elas querem matar você. Não se envolva mais com o que os homens lá fora praticam. Não vá no caminho dos pecadores, porque o diabo quer matar você. Quer matar você. Quer destruir você. Quer te roubar. Não se afaste de Deus. Enquanto você estiver com Deus, o diabo não pode te atingir, não pode te destruir. Amém? Entrega o teu caminho ao Todo-Poderoso Deus e confia nele, porque ele vai destruir todos os teus inimigos. Ele vai te libertar de todo mal. Ele não vai deixar você cair nas tentações. Amém? Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Romanos 12, verso 1 e verso 2, fala sobre o conselho de Deus num determinado momento. É levantado um clamor aos cristãos pelo apóstolo de Cristo. E aí ele diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Que nós nos apresentemos a Deus como um sacrifício vivo, ou seja, que nós renunciemos a um mundo de trevas e limpemos o nosso coração para Deus. Vamos limpar o nosso coração para Deus, porque um coração limpo e reto, a Bíblia diz, verá a Deus. Um coração limpo e reto vai contemplar a face de Deus.
É isso que ele está dizendo. Que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não vim aqui brincar de crente. Eu não vim aqui brincar de pastorear. Eu não vim aqui brincar de orar, brincar de cantar. Eu não vim aqui brincar com o seu coração. Eu não vim aqui ser falso com você. E eu creio que você também não veio aqui dessa maneira. Nós viemos aqui cultuar o Todo-Poderoso Deus como igreja. Nós nos reunimos aqui para ouvir a voz do verdadeiro Deus. Nós nos reunimos aqui para que Ele nos exorte. Nós nos reunimos aqui para que Ele nos purifique. Nós nos reunimos aqui para que a Sua palavra penetre o nosso interior e nos ajude, nos ponha de pé, nos faça vencer o mal. Nós viemos aqui para, com a consciência limpa, adorarmos o Senhor. Sabe? Eu preciso limpar, eu preciso lavar minha consciência, eu preciso lavar o meu coração, eu preciso lavar o meu corpo no exterior e no seu interior, eu preciso todos os dias me lavar na presença de Deus pela sua palavra, pela fé, no sangue de Jesus Cristo. Eu tenho que me banhar todos os dias para me manter puro para Deus nessa terra. Eu tenho que sair por essas portas e ir para minha casa purificado, e eu preciso lá me manter purificado. Eu preciso ir amanhã trabalhar e me manter purificado. Eu preciso estar no mundo, entendendo que eu não pertenço mais a Ele, portanto eu não vou mais me deixar levar por Ele. Eu tenho que entender que o que eu faço para Deus. Olhe então o que eu estou fazendo para Deus. Eu preciso olhar o que eu estou fazendo para Deus. Porque Deus não aceita oferta estragada de ninguém. Deus não aceita sacrifício de tolos. Deus não se deixa enganar. Eu fui chamado para andar reto aos olhos de Deus. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas nós temos que lutar, caminhar, para alcançarmos essa posição no Senhor. Então esse é o culto racional. Praticar aquilo que eu tenho ouvido e me manter puro e santo para Deus, aonde quer que eu esteja lá fora. Amém. Verso 2: E não vos conformeis a este mundo. Não tomem a forma do mundo mais, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente agora precisa estar sendo renovada através da palavra de Deus. Eu entro aqui, mas tem culto que eu não consigo entender. Tem culto que eu não... Nossa, nem lembro qual foi a palavra que foi pregada. Eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Eu estou vindo na igreja, mas não consigo. Não consegue porque não quer. Não consegue porque não abre mais o coração. Não consegue porque entra aqui pensando lá fora. É por isso que parece que não acontece nada, que nada muda. Ou eu decido viver para Deus de uma vez, ou então eu vou continuar frio, gelado, sem sentir o aquecimento da fé no meu coração. Entende? Então abre o teu coração para Deus, tema o Senhor, aceite o conselho de Deus, porque o seu conselho é a sua vontade. O conselho de Deus é a vontade dele para nós. Por isso Ele nos aconselha, por isso Ele diz o caminho que nós devemos andar, porque essa é a sua vontade para nós. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você experimente da vontade dEle. No Salmos 34 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Experimente e veja que o Senhor é bom. É isso o provar. Provai e vede que o Senhor é bom.
Experimente de Deus na sua vida, e você vai perceber que Ele é bom. Você vai entender que Ele é bom. Você vai entender que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Se você andar por ela, você vai ser levado à glória. Para provar e experimentar e se alimentar dela eternamente. Entendeu, igreja? Entendeu? Voltando ao Salmos 33, onde nós iniciamos. No verso 5 em diante. Deus, Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia da benignidade do Senhor. Ele ama a retidão e a justiça. Purifica o teu coração. Purifica o teu coração. Anda reto aos olhos dele. Porque Ele ama quem anda em retidão e em justiça. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, faz dos abismos depósitos. Olha o conselho: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo. Tema, obedeça, obedeça. Olha só, os céus foram feitos por sua palavra, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Tema esse Deus, tema Ele, obedeça a Ele, pois Ele falou e tudo se fez, Ele mandou e logo tudo apareceu. Ei, diga para o seu irmão aí, Ele não muda. Deus não muda, igreja. Ele não vai mudar. Portanto, purifique o teu coração diante dele, porque Ele não muda. Ele é justo. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. Ou seja, todo mal que alguém maquinar contra a tua vida, purifica o teu coração para Deus. Viva para Deus. Todo mal que alguém maquinar contra você, Deus vai frustrá-lo. Deus vai frustrá-lo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é aquela que purifica o seu coração para Ele. Ele vai frustrar o plano dos ímpios contra a tua vida. Você crê nisso? Aleluia. O plano do Senhor permanece para sempre, e os intuitos do seu coração por todas as gerações. Ele não muda. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu como sua herança. Deus escolheu você, igreja. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens, de sua morada, observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Um rei não se salva pelo poderio do seu exército, nem o valente se livra por muita força. O cavalo é falsa esperança de vitória, não pode livrar ninguém com a sua grande força. Deus, da sua morada, observa todos os moradores da terra, todos, bons e maus, ímpios e justos. Percebe? Agora olha que tremendo no verso 18. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Ele observa todo mundo, mas os olhos dele estão sobre aqueles que o temem. Os olhos vigilantes de Deus estão sobre aqueles que o temem, para que estes não sejam destruídos pelo mal. Amém. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, sobre aqueles que esperam na sua bondade, na sua benignidade. Não foi hoje, mas vai ser amanhã,
Se não for amanhã, ainda assim eu vou esperar. Como diz aquele louvor: enquanto espero, eu o adorarei. Enquanto espero, eu o servirei. Enquanto espero em Deus, eu vou continuar andando em seus caminhos. Eu vou continuar sendo reto, sendo puro de coração. Eu não vou ser tolo como Asaf foi antes de entrar na presença de Deus. Eu já passei da fase de ser tolo, eu já passei da fase de ser ignorante. Eu entrei no santuário de Deus e hoje eu compreendo o fim da impiedade. Sei que a mim e aqueles que temem ao Senhor está destinado à vida eterna e gloriosa na presença dele. Então não vale a pena você fazer o que os ímpios fazem, sabendo que o destino deles é a morte. Não vale a pena você trocar a tua salvação pelas coisas que lhe são oferecidas lá fora. Não vale a pena você perder a vida eterna por quaisquer coisas sobre esta terra que lhe são oferecidas. Amém, igreja? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. Deus está com os olhos sobre as nossas vidas para nos livrar do mal todos os dias. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Amém. E eu encerro em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 1. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, se ouvires atentamente o conselho do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém. Se nós ouvirmos o conselho de Deus e o atendermos, Deus exaltará o seu povo sobre todas as nações da terra. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus para que você siga seu conselho e viva. Amém? Siga o conselho de Deus e viva. Esse é o tema da mensagem que lhe foi pregada ao coração pelo Espírito Santo. Siga o conselho de Deus e viva. Amém? Fecha os teus olhos. Glorioso Pai, soberano em glória, eterno Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que sara, que cura, que liberta, que faz justiça aos injustiçados. Senhor, que é paz, que é alegria aos que o temem, que é vida para os que confiam em Ti. Eu oro, Senhor, para que esta palavra tenha penetrado o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão essa noite. Esta pessoa que vem hoje pela primeira vez, pela segunda vez. Que o seu coração, meu Pai, seja penetrado pela palavra da verdade. Seja sarado. Seja liberto, Senhor, dos seus temores. Seja liberto dos seus medos. Que esse coração seja liberto, meu Pai, de todo o mal que tem o assolado. Pai, em nome de Jesus, que estas vidas aqui, Senhor, sejam renovadas em poder e força, que essas vidas aqui sejam renovadas, meu Pai, em fé, para prosseguirem, Senhor, nesta caminhada, entendendo que o Senhor está com eles, que o Senhor está pegando em sua mão direita todos os dias e os conduzindo nesta terra a serem mais do que vencedores em Cristo Jesus, que por nós morreu na cruz e o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, opera em nossos corações a palavra da verdade, e saiamos daqui, Senhor, restaurados para o Teu louvor, em Cristo Jesus.
Diga amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor.